Bom, a Austrália está de luto, né, Joana? A gente está acompanhando aí a história de um pai e um filho radicalizados, associados ao Estado Islâmico, que chegam num festival judaico matando todo mundo. Eu como sou estudioso de religiões, eu trouxe até aqui, quem está vendo pelo YouTube pode ver, eu trouxe aqui para a gente entender o que festival é esse. Eu trouxe uma Hanukkah. A Hanukkah é a menorá, que é esse castiçal, quem não está vendo eu vou explicando, é um castiçal que tem 8 velas. Levanta um pouquinho, amigo. Agora não Aqui dá pra precisa. ver? Agora sim. Vamos Então, chegar. A Hanukkah é um castiçal que tem 8 velas, que é usada na celebração do Hanukkah. Assim a gente entende essa festa. Ela começou ontem, né? O tiroteio foi justamente no domingo que inicia o Hanukkah. Não é todo ano na mesma data, porque os calendários não coincidem. Então esse ano começou em 14 de dezembro, o Hanukkah. O que é o Hanukkah, gente? Significa a festa da dedicação. Na verdade, é uma rededicação do Templo de Jerusalém a Deus, que aconteceu 164 anos antes de Cristo, num tempo de revolta dos judeus contra os seleucidas, que eram os invasores gregos que tinham criado um império depois da morte de Alexandre o Grande e tomaram conta da região toda, de toda Israel. Os macabeus, que são muito conhecidos, tem até o grande time de basquete hoje de Israel, é o Maccabi Tel Aviv. Os macabeus foram uma família de sacerdotes que se revoltaram contra os invasores gregos que tinham desacralizado o templo. O templo tinha sido ornamentado com deuses pagãos. Eles tinham proibido a prática judaica. Era uma grande violência contra os judeus. E os macabeus se revoltaram, venceram e restituíram, né? Israel voltou a pertencer aos judeus, aquela parte toda em torno de Jerusalém. E o templo foi rededicado a Deus. Tiraram os deuses pagãos, os deuses gregos de lá. O que aconteceu? Eles tinham, claro, passado por grande aperto durante a guerra, então não tinha muito suprimento de nada. Eles tinham óleo só para um dia, para acender a menorá, que é o castiçal. Não tinha luz, né, gente, naquela época. Então eram velas que acendiam o templo. De onde é que vinha a luz? Do óleo, do azeite das oliveiras. Então, a Hanukkah que a gente tem hoje é uma menorá diferente da do templo, porque ela tem 8 velas. Por quê? Porque o óleo que eles tinham só daria para um dia, e a tradição judaica nos conta que, milagrosamente, aquele óleo rendeu 8 dias. Então, no festival do Hanukkah, que estava acontecendo lá na Austrália agora, quando aconteceu o tiroteio, eles estavam no primeiro dia, acenderam a primeira vela. Os judeus acendem a cada dia uma vela. Olha que bonito isso, a cada dia a luz vai aumentando. E assim eles relembram o momento em que eles tiveram de novo o Templo de Jerusalém para eles e celebram o que consideram que foi um milagre. Tem uma nona velinha que está aqui embaixo, né? Eu falo vela, mas é um recipiente para colocar óleo. Às vezes acendem com velas também hoje em dia, na época era óleo. Essa aqui se chama chamas, ela é a servente. Ah, perfeito. É uma que mostra a importância dos serventes também. Isso é uma coisa para que todos sejam valorizados, não só os ricos, não só os sacerdotes, mas os serviçais sejam valorizados. Então tem a nona vela que acende as outras. Então eles estavam nesse festival e olha o que é interessante também, né? Como as tradições vão mudando. No tempo de hoje, o que eles comem no festival? Donut, né? Que é aquela rosquinha frita. Por que o donut? Porque ele é frito em óleo. E é o óleo que marca a tradição do Hanukkah, o óleo que rendeu por 8 dias. Então, acho que é interessante a gente entender, era uma grande festa, uma grande celebração, lembra muito para o Natal, normalmente acontece perto do Natal para a gente, então é um dos grandes momentos do ano para o judaísmo, e eles estavam nessa celebração lá na praia comendo donuts, como diz a tradição de um tempo para cá, né? Desde que a cultura europeia voltou a Israel, a cultura americana, e aconteceu aquele tiroteio terrível. Vocês viram a cena do Salvador, do herói que arrancou a arma? Eu vi que agora há pouco ele recebeu uma... A gente está atrasado no horário, né, em relação à Austrália, né? Já então, é de noite lá, né? Lá já é de noite. A gente está 12 horas para trás, então tudo acontece enquanto a gente está dormindo. Ele está se recuperando bem no hospital. O primo dele tem dado entrevistas sempre que chega ali ao hospital. Eles são de origem síria. É uma família que salvou... Coisa linda. Exatamente. E eles tinham chegado recentemente ali à Austrália, se mudou a família inteira, né, junta, unida, e ele tá bem, tá se recuperando. Arrepia. E disse que ele faria tudo de novo. Foi a primeira declaração dele. Ele disse que tá sentindo muita dor,
porque ele realmente foi atingido, como você disse, por alguns disparos, depois de ter desarmado o pai e filho terroristas, né? Depois de ter desarmado, então, esse terrorista de 50 anos, chegou por trás num ato pra lá de heróico. A gente tem a imagem, se você tá com a gente no YouTube, vamos rodar já. Vamos rodar essa imagem? Aí, exatamente. Como é que você se aproxima de um terrorista E assim? olha o tamanho da arma do cidadão, gente. Tem duas filhas pequenas, com menos de 10 anos. O cara é muito corajoso. O que me chamou a atenção, ele não matou o terrorista. Mas Não. aí perguntaram por quê pro primo dele. Por quê? Aí o primo falou, ele nunca pegou numa arma na vida. Ele queria desarmar o terrorista, ele não queria matar o terrorista, porque nem passou pela cabeça dele. Ele só queria realmente impedir que os ataques continuassem. É incrível. A gente vai voltar nesse assunto Vamos. hoje ainda, né? Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com um brasileiro que estava lá, inclusive ele mandou essas imagens pra gente, Daniel. Ele estava na praia curtindo uma rodinha de samba. Na Austrália tem muito brasileiro, né? Sydney é uma cidade muito plural no que diz respeito à Cosmopolita cultura. Há menos de um ano eu estava lá, Réveillon do ano passado, eu fui pra lá, conheci Bondi Beach. É impressionante como é acolhedor. É uma cidade, uma praia que recebe muita gente. Já chegaram a um recorde de 800 mil visitantes em um dia. Olha, numa praia? Numa praia. Então, realmente é um marco turístico. E a gente vai entender com o Daniel o que ele sentiu quando ele viu, ele ouviu os disparos. Só uma notinha antes da gente seguir. Muita gente vai dizer, os dois assassinos terroristas eram imigrantes. Mas o Salvador também era imigrante. Pra você ver, né? Radicalismo é sempre ruim e generalização também. Foi um sírio quem salvou Sabe-se a lá celebração quantos ele salvou, né? do feriado judaico Quantas de uma vidas? tragédia ainda maior na Austrália, num ato de extrema bravura. Ele não mata e ele chega a jogar uma pedra, porque o assassino vai se afastando. Uhum. E ele não sabe muito o que fazer, ele tenta chamar a polícia, ele levanta as mãos. E para impedir que o homem fuja, ele vai jogando pedras no homem. Faz o que pôde, né? Que pode, sem matar.